Evangelho de Mateus, capítulo 28, e eu vou ler dos versos 18 ao verso de número 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos, nesse momento, orar mais uma vez. Senhor, nós exaltamos o Teu nome bendito, agradecidos porque podemos nos reunir como igreja do Senhor, prestar culto ao Teu nome, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, e podemos também ser instruídos por meio da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite venha tratar conosco, que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito, ilumine o nosso entendimento, a fim de podermos compreender aquilo que está revelado em Tua palavra, para a Tua própria glória e louvor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, no dia 12 de agosto de 1859, chegava ao Brasil o reverendo Ashbel Green Simonton, jovem pastor que chegava ao Brasil para começar o trabalho presbiteriano. E o chamado missionário de Simonton, ele é bastante interessante, porque ele foi chamado para o campo missionário ouvindo um sermão de um professor dele, um professor que muitos conhecem por causa da sua teologia sistemática, Charles Hodge. Em um sermão do reverendo Charles Hodge, Simonton sentiu o chamado missionário e entendeu que o Brasil seria o lugar para ele então ir pregar as boas novas do Evangelho. E ele terminou o seu curso, teve vários convites para permanecer ali nos Estados Unidos, mas ele larga a sua pátria, larga tudo aquilo que ele tinha ali de estabilidade, para vir para um país que estava no seu início, que não oferecia, pensando humanamente aqui, nada de bom para alguém que vá trabalhar. E este ano nós completamos 158 anos de igreja presbiteriana, exatamente por conta desse trabalho que se iniciou lá com o nosso primeiro missionário. E nessa empreitada de Simonton, ele certamente estava cumprindo aquilo que Jesus estabeleceu em Mateus 28, que nós lemos aqui, que nós chamamos de a grande comissão. Esse é um texto bastante conhecido dos evangelhos, e nós vamos olhar um pouco para essa grande comissão e ver como que a igreja deve se envolver com o trabalho de proclamação do evangelho. Você sabe que Jesus teve 3 anos de ministério, e nesses 3 anos ele escolheu os seus discípulos, principalmente aqueles que estavam mais junto dele, que nós conhecemos como os 12 apóstolos, e a estes homens Jesus então instruiu a respeito do reino de Deus, enviando estes homens para pregar também o evangelho. E depois de 3 anos, Jesus vai morrer no Calvário, vai ressuscitar para a nossa justificação, ele vai no Calvário derramar sangue inocente a fim de pagar o preço do pecado daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E ali então o Senhor está dando quase fim à sua obra de redenção, porque ele ainda iria ressuscitar, ascender aos céus, onde permanece então até hoje intercedendo por nós. Mas antes desse momento de ascender aos céus, Jesus deu deu aos seus discípulos aquilo que nós conhecemos como a grande comissão. E algo que é bastante interessante é que nesse momento entre a morte e a ressurreição de Jesus, aqueles homens que andaram com Jesus durante os 3 anos acabaram tendo dúvidas a respeito da sua ressurreição. Algumas mulheres foram lá no túmulo, perceberam que ele tinha ressuscitado, ouviram do anjo que ele tinha ressuscitado, anunciaram aos discípulos e eles não deram crédito. Você vai ter isso lá no Evangelho de Marcos.
Por 2 vezes eles vão ouvir que Jesus ressuscitou, mas eles não vão acreditar, até o momento em que Jesus vai se apresentar a eles e vai dizer então que os sinais iriam acompanhar aqueles que estavam crendo. Antes disso, Jesus censura a incredulidade daqueles homens, e não é por menos. Jesus passou 3 anos ensinando, e nesse tempo de ensino, Jesus falou por várias vezes que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse. E agora então, depois de tudo isso, ele envia os seus discípulos, dando a grande comissão. E esse texto é base para pensarmos um pouco a respeito de toda a obra evangelística e missionária da Igreja do Senhor. Não é um texto, creio eu, direcionado apenas a pastores e missionários. É um texto que primariamente foi dado aos apóstolos, mas que tem aplicações para a igreja dos nossos dias. E eu vou seguir aqui uma estrutura que eu gostei muito de um pastor presbiteriano, Herculano Gouveia, professor de homilética, que estruturou esse texto. Eu gostei bastante da forma como ele fez isso. Então, se algum dia você ler um livro de homilética e ver esse sermão, você sabe que é dali que eu tirei a estrutura desse sermão. Nós vamos ver alguns aspectos da grande comissão. Quais aspectos da grande comissão você vai perceber nesse texto? Primeiro, qual é a base da grande comissão? Se você olhar para o texto, você vai ver que a base da grande comissão é toda a autoridade que foi dada por Jesus. Veja aí como diz o texto, verso 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos. Então, depois de se achegar aos seus discípulos, falar a eles, se apresentar ressurreto e enviar estes homens a pregar, a primeira coisa que Jesus vai dizer é que essa missão que eles têm, tem como base a autoridade que ele tinha. A autoridade não era dos apóstolos, a autoridade não era da igreja, mas a autoridade é do próprio Senhor Jesus Cristo. E é interessante que essa autoridade de Jesus, ela é profetizada já no Antigo Testamento. Vá lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, e você vai ver lá no capítulo de número 7 o seguinte. Daniel, capítulo 7, nos versículos 13 e 14, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja a profecia do profeta Isaías: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E por que essa profecia de Daniel é importante, essa que fala a respeito do Messias? Porque ela menciona aspectos que Deus tem falado desde o início da criação, a respeito da sua glória que vai atingir toda a terra. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria Adão e Eva para que o mundo todo seja cheio da glória de Deus. É por isso que Ele cria um homem e uma mulher feitos à sua imagem e semelhança, e diz: crescei, multiplicai, enchei a terra. E desde o Antigo Testamento você vai perceber que o plano de Deus é alcançar todo mundo. Por isso o salmista vai dizer que toda a terra está cheia da glória do Senhor. E já lá no chamado de Abraão você vai ter exatamente a menção do que Daniel está dizendo aqui. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações. E agora, com o desenvolvimento da revelação, o profeta vai falar a respeito do Messias como sendo esse que tem domínio e autoridade para que homens de todas as nações o sirvam. Não é à toa então que agora, ao dar a grande comissão aos seus discípulos, ele diga exatamente isso: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide. A igreja repousa em sua missão na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas volte lá em Mateus, no capítulo 26,
Porque lá no capítulo 26, Jesus já tinha dito algo bastante interessante. Verso de número 62. Jesus tinha sido levado perante o sinédrio, e aqui diz: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus estava recebendo várias acusações, mas ele, como ovelha muda, segundo também a profecia, não respondia às acusações, e aqui ele está espantado, este homem está espantado: você não vai responder nada. Verso 63, Jesus porém guardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja a resposta, verso 64, respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. É o mesmo termo que aparece lá na profecia de Daniel. O Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele agora está falando que ele vai assentar-se à destra de Deus. Daí então ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de fazei discípulos. Essa autoridade de Jesus é que é então transferida ou dada aos seus discípulos. A igreja tem autoridade não em si mesma. A autoridade da igreja, ela é derivada do seu Senhor, porque a igreja está a serviço do seu Senhor. E você vê isso, por exemplo, lá em Lucas, quando Jesus envia os 70 discípulos a evangelizar, primeiramente aos da casa de Israel, e quando estes homens voltam, eles estão alegres, e eles estão maravilhados, e eles dizem a Jesus: olha, Senhor, os próprios demônios se submetem a nós. E ali naquele contexto a resposta de Jesus é a seguinte: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. Eles estão maravilhados, e Jesus está falando: isso está acontecendo porque eu dei autoridade a vocês. E depois então de conceder essa autoridade, é que ele ordena: ide e fazei discípulos. Quando a igreja se enganja então na obra de evangelização e missões, ela pode fazer isso tranquilamente, descansada na autoridade que lhe foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo. E é por causa dessa autoridade que Jesus afirmou a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma expressão muito mal entendida, eu creio, essa de Jesus a Pedro, porque as pessoas entendem, eu já vi muitos pregarem dizendo o seguinte: que a igreja está sofrendo ataques do diabo, o inferno está se levantando contra a igreja, mas nós não precisamos ter medo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Talvez você tenha ouvido isso também, mas pensa só um pouquinho na figura que Jesus está usando aqui. Ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. Porta não serve para atacar, porta serve para defender. Se você olhar as guerras antigas, quando os castelos eram tomados, eles fechavam os portões, se trancavam lá dentro, para que ninguém invadisse. A partir do momento que eles conseguissem romper aquelas portas e invadir o castelo, a guerra estava praticamente ganha. Jesus então está falando que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E talvez o problema aqui resida exatamente no fato da tradução inferno. É uma palavra que nós conhecemos até por conta do credo apostólico. No credo apostólico fala que Jesus desceu ao Hades. Em algumas versões do credo está: Jesus desceu ao inferno. Aonde que Jesus desceu? Jesus foi ao inferno. Jesus não tinha nada para fazer no inferno. Jesus não foi ao inferno. Então o que o credo quer dizer quando diz quando afirma que Jesus desceu ao Hades? Uma expressão que está no credo católico romano é bastante interessante para você perceber isso, porque o credo católico romano não menciona desceu ao Hades como nós mencionamos.
Eles mencionam: desceu à mansão dos mortos, ou desceu à sepultura. Hades significa também isso. Ela é traduzida em um outro lugar como inferno, mas ela significa lugar dos mortos. Então o que Jesus está dizendo aqui quando ele fala: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela? O que ele está dizendo é que a morte não prevalecerá contra a igreja e contra a sua mensagem de vida. Jesus, quando é anunciado pela palavra, traz mortos à vida, e a morte não pode barrar essa ação da igreja. Daí então você vê o hino de Paulo na sua epístola dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A missão da igreja é chamar mortos à vida, e nada pode barrar essa proclamação do evangelho, porque ela é feita na autoridade de Jesus Cristo, o seu Senhor. Todos aqueles que foram eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo, ao ouvir o evangelho, virão irresistivelmente a Jesus Cristo por causa da obra do Espírito Santo. E então por isso que Jesus pode dizer: ide e fazei discípulos. Ele não está dizendo tentem fazer, façam. Isso vai acontecer. Os discípulos virão por conta da autoridade do Senhor Jesus. E esse termo é outro que precisa e carece de explicações. Ide. Muitos enfatizam isso aqui como se fosse um imperativo, e aí falam a respeito apenas de missões, fora do lugar onde você está. Mas a ênfase do texto não é no ir, a ênfase do texto é no fazei discípulos. Esse é o imperativo do texto. Então uma outra tradução possível aqui seria: indo, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, onde quer que você esteja, você é conclamado a fazer discípulos. Daí então Paulo dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. É trabalho meu, é trabalho seu no nosso dia a dia. Deixa eu voltar um pouquinho em Atos, já que eu vou dar uma pausa nas exposições, mas só para lembrar o que nós vimos no sermão passado de Atos. Eu disse que o trabalho evangelístico da igreja, ele acontecia de forma natural, no dia a dia, nos relacionamentos. É exatamente isso que está sendo dito aqui: indo, fazei discípulos. Aqueles homens foram dispersos por conta da perseguição, e por onde eles passavam, eles iam proclamando o evangelho na autoridade e no poder do Senhor. A base então da missão da igreja é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos essa autoridade. Jesus disse que Satanás seria então amarrado para não mais enganar as nações, por causa dessa autoridade de Jesus Cristo. Alguns entendem muito mal isso. Eu estava explicando, acho que essa semana, a respeito disso. Quando a gente fala que Satanás está amarrado, fala: como assim? A gente vê tanta coisa acontecendo. Quando Jesus fala em amarrar Satanás e que o valente foi amarrado, ele foi amarrado para não mais enganar as nações. Não quer dizer que não há mais ação de Satanás no mundo, até porque a Bíblia é bem clara ao falar que há. Ele é o tentador, ele é o acusador da igreja. O que ele não pode mais fazer? Enganar as nações. Até então o evangelho está restrito a uma nação, a Israel. Poucos de fora de Israel estão obedecendo ao evangelho, porque Israel falha na sua missão. Mas agora a igreja está sendo enviada para todas as nações, no poder e na autoridade do Senhor, e nada vai barrar o crescimento dessa igreja. Aqueles que estão mortos e que são eleitos do Senhor virão à vida. Então você que é da igreja tem autoridade dada pelo Senhor Jesus para proclamar o evangelho. Pregue o evangelho. Não é uma tarefa de pastores somente, não é uma tarefa de missionários somente, ou de evangelistas somente. É uma tarefa do povo de Deus e da igreja, de embaixadores de Cristo. Mas como a gente vive no tempo das terceirizações, às vezes a gente quer terceirizar até isso. Eu já dou o dízimo, então o meu dízimo ajuda a pagar o pastor, e o pastor que se vire pregando.
Ou eu já dou oferta missionária, o missionário que se vire lá pregando. E eu quero saber quem vai pregar para o seu vizinho, que está todo dia com você e te dá bom dia, boa noite. Quem vai falar com aqueles amigos seus de serviço, com quem você lida todos os dias. Você foi chamado a isso. E você tem autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo para proclamar as boas novas da salvação. Como eu disse, a ênfase aqui não é no ide, é no fazei discípulos. Onde é que a igreja então encontra base ou razão para fazer missões em outros lugares? Porque tem gente que diz o seguinte: para que a gente manda missionário? Tem tanta gente por aqui que não foi alcançado, a gente fica mandando missionário para longe, com que razão? Veja que o texto nos vai dar base para a mesma coisa. Lembre então de Daniel: a autoridade foi dada ao Filho do Homem, para que homens de todas as nações o sirvam. E aqui em Mateus 28 vai aparecer exatamente isso. Volte lá no texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Indo, fazei discípulos. Indo por onde? Por todo mundo. É indo onde nós estamos aqui na Praia do Canto, no seu bairro, na nossa cidade, pelo Brasil e pelo mundo. Fazei discípulos de todas as nações. A tarefa de evangelização não é só para onde vivemos, mas para todas as nações. O nome disso é missão. E fazendo de novo referência a Atos, o cronograma de Jesus anunciado em Atos é exatamente esse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Não era para ficar restrito ali. E o curioso, como nós temos visto em Atos, é que quando a igreja se estabilizou em Jerusalém, o evangelho já estava ali meio que alcançando toda Jerusalém, e a igreja não saía, a perseguição veio, e a igreja teve que sair. E ao sair, foi exatamente para as regiões onde Jesus disse que eles deveriam pregar o evangelho. A grande comissão é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como eu já disse, o estabelecimento de Israel no Antigo Testamento foi exatamente para alcançar as nações. Há uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento na questão de ênfase, porque quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver Deus estabelecendo uma nação, dando a essa nação a sua lei e dizendo que eles deveriam viver como uma nação pactual, como um reino de sacerdotes, para que as nações em volta de Israel viessem até Israel para conhecer o Deus de Israel. Salmo 126. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus abençoava Israel e as nações em volta percebiam e muitos iam conhecer. Você vai ver isso se cumprindo de forma muito interessante com Salomão, quando a rainha de Sabá atravessa uma longa jornada para ir ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Mas Israel acabou se fechando, achando que Deus era somente deles, achando que ninguém mais merecia Deus. Grande exemplo para mim disso está no profeta Jonas, quando Deus diz: Jonas, vai até Nínive, e ele vai embora. Ele não quer que aquele povo se converta. E aí então, no final do livro, depois de Deus ter mandado Jonas lá para dentro do peixe, Jonas ter se arrependido e ter parado ali aonde Deus mandou, ele prega a pior mensagem que tinha para pregar: Deus vai matar todo mundo, daqui 3 dias Deus vai matar todo mundo. E não é que o povo converte. Mas antes de haver a conversão, o que acontece? Você lembra do texto? Jonas sobe, se assenta para ver o que o Senhor faria. E quando ele vê que o rei proclama o jejum para todo mundo, inclusive para os animais, esse homem se ira e disse: foi por isso que eu me adiantei, fugindo para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso.
Ou em outras palavras, eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo que não merece salvação, por isso que eu fugi. E aí vem a história final, quando Deus levanta a planta, e Jonas está ali se aproveitando daquela sombra, ele fere a planta, e de repente Jonas está irado. Você está irado por causa de uma planta, e eu não teria misericórdia de um povo que não sabe discernir entre uma mão e outra. Jonas não queria aquele povo. Jonas é o reflexo de Israel achando que Deus é deles. Mas agora no Novo Testamento você vê algo diferente acontecendo. Ao invés de vir à igreja, a igreja é enviada a todas as nações. A igreja é ordenada a sair e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E nós podemos ter certeza de que essa missão, ela é bem sucedida, ou será bem sucedida, porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, você tem o seguinte: a visão de João: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A visão de João garante a mim e a você que o trabalho missionário da igreja não vai falhar, porque ele está sendo feito na autoridade de Jesus Cristo, porque a morte não vai barrar a pregação do Evangelho. Aqueles que são do Senhor virão à fé em Jesus Cristo. Pessoas de todas as nações vão crer no Senhor, e Paulo entendia bem isso. Por isso que quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, o seu objetivo ali era um objetivo missionário. Romanos é uma carta escrita para uma igreja que Paulo não conhecia. E por que razão Paulo apresenta todo aquele evangelho, que lá no começo de Romanos ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Paulo faz uma exposição belíssima do evangelho em Romanos, porque a igreja de Roma não conhecia Paulo. E Paulo tinha que mostrar àquela igreja qual é a mensagem que ele tinha para levar, onde Deus ainda não tinha sido anunciado, porque Deus não está recebendo a glória devida ao seu nome. Ele vai falar isso no capítulo 1. Deus está irado com os homens, porque a natureza revela Deus e os homens não querem dar glória a Deus. Estes homens precisam ser notificados, eles precisam ser chamados ao arrependimento, eles precisam glorificar a Deus. Então Paulo escreve a carta, manda para a igreja de Roma, e aí lá no capítulo 15 você tem algo bastante interessante. Abre lá Romanos capítulo 15, no verso de número 14. Veja o que Paulo diz aqui: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Veja o que Paulo está dizendo aqui: eu já preguei o Evangelho para tudo quanto é lugar, e eu tive o cuidado de não pregar onde Cristo já tinha sido anunciado, para não pregar sobre fundamento alheio. E aí veja o verso 22. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Paulo está dizendo, eu queria visitar vocês há muito tempo,
Mas eu não pude, eu me senti impedido porque eu tinha trabalho a fazer. Eu tinha que pregar o evangelho onde Cristo não foi pregado ainda. Verso 23, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha ou para os confins da terra. Pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. O que Paulo está dizendo é: eu quero chegar à Espanha, para chegar lá eu vou passar por vocês, e eu quero a ajuda de vocês missionária, para me enviar até lá. Paulo escreve um evangelho, uma carta inteira, explicando o evangelho que ele tinha a pregar, para que essa igreja o ajude nessa missão que ele tinha, de proclamar a todas as nações. E aqui você tem algo importante: quem é responsável por sustentar missionários é a igreja. A igreja é chamada para isso. A igreja está junto do trabalho missionário quando ela pega pessoas e sustenta essas pessoas para que elas possam ir onde nós não conseguimos chegar. Porque Cristo tem que ser anunciado em todos os lugares. A autoridade dada por Cristo, que vimos já no primeiro ponto, é para conseguir exatamente cumprir essa tarefa. E veja como que Lucas registra isso, tanto em Atos quanto no evangelho que ele escreveu. Vá primeiro no evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E há ainda quem diga que se os judeus tivessem crido em Jesus Cristo, que a história teria acabado ali, que a chegada do evangelho aos gentios foi um plano B. Está escrito que o evangelho chegasse a essas pessoas. Verso 48, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? Vai lá em Atos, no capítulo 1, Jesus vai dizer, registrado pela pena de Lucas: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, todas as nações. Deus sempre se preocupou em alcançar todas as nações, e quando Israel falhou em cumprir a sua missão, Deus agora envia a sua igreja a cumprir esse papel. É por isso que Jesus, antes da sua morte, vai dizer para os seus discípulos que ao ser levantado na cruz, ele atrairia todos a ele mesmo. Como é que Jesus faz isso? Por meio da igreja, na missão de proclamação do evangelho. E esses que vão crendo são batizados e inseridos no corpo. Você se preocupa com o trabalho missionário? Durante esse mês, ao ser anunciado, temos oferta missionária no último domingo, você se preocupou em ajuntar um dinheiro, reservar um dinheiro para missões? Hoje de manhã eu falava que eu particularmente não sou nem um pouco fã de algumas coisas que as igrejas fazem para tentar ajudar missionário, como por exemplo promover um cachorro-quente missionário, por uma razão bem simples. Quem vai comer cachorro-quente missionário não está interessado em sustentar missionário, está interessado em comer cachorro-quente.
Quem quer ajudar missionário, deixa de comer cachorro quente e manda o dinheiro para o missionário. Mas é triste você ver igrejas tendo que apelar nesse nível. Irmãos, eu sei que vocês vão sair da igreja, vão na pizzaria, vocês vão no McDonald's, em vez de dar dinheiro para o McDonald's, dê aqui na cantina da igreja para a gente mandar para missões. Esse apelo é terrível, porque essa é obrigação nossa. Essa é obrigação nossa. Abrir mão de coisas que nós queremos para o nosso benefício em favor da igreja do Senhor. Isso é se preocupar com missões. Agora, ir para a igreja comer cachorro quente missionário em vez de ir para o McDonald's é se preocupar com o que você vai comer. Talvez lá no fundinho, constrangido, bom, vai pegar mal se não for, né? Envolva-se com missões. Como eu disse, nós temos um departamento de missões, uma secretária de missões. Converse com ela. Como é que eu posso ajudar missionários? Tem um envelopinho, todo mês você vai ajudar missionários. É todo mês. Porque missionários comem todo mês. Pagam contas todo mês. E sabe o que é triste? Que às vezes nós nos comprometemos com missões, mas quando aperta um pouquinho, nós não cortamos o nosso lanche ou outra coisa, nós cortamos a ajuda do missionário. As igrejas às vezes passam dificuldades, a primeira coisa que é cortada é a ajuda do missionário. E o que esse povo faz? Que está no campo, contando com o respaldo da igreja. E nós, às vezes, gastando dinheiro aqui, ali, em tantas bobagens, e missionários passando fome, passando dificuldade, tendo que a igreja quase mendigar, sendo que esse trabalho é da igreja. Eles só estão operando, mas tem que ter alguém para sustentar isso. Somos nós. Daí Paulo então dizer à igreja de Roma: eu espero que vocês me enviem para lá. Você ora por missões, você procura saber quem são os missionários. Nós temos 5 missionários que apoiamos aqui na igreja. Vez por outra eu falo os nomes estão no boletim. Você ora por eles. Envolva-se com isso. Ali no quadro tem vários missionários que estão atrelados à nossa junta de missões nacionais. Conheça, saiba quem são os missionários da igreja espalhados pelo Brasil afora. Vá lá no site da Missões Portas Abertas, você vai ver vários relatos de perseguição a missionários, coisas que nós não temos ideia que possa acontecer, porque aqui nós estamos muito livremente pregando o evangelho, indo à igreja, ninguém questiona se você é ou não crente, mas irmãos nossos sofrendo por causa da fé em Jesus Cristo. E como eu tenho pregado aqui no livro de Atos, mostrando que a igreja, ela é católica, ela é universal. Então, se um membro da igreja sofre, toda a igreja sofre. E quando a Bíblia fala disso, ela não está falando se um membro da igreja da Praia do Canto sofre, toda a igreja da Praia do Canto sofre. É se um membro da igreja de Cristo lá no Japão, lá na Sibéria, em qualquer lugar que estiver sofrendo, a igreja está sofrendo. Porque o corpo de Cristo é um só. E nós somos os membros uns dos outros, por isso nós precisamos sustentar estes homens, tanto financeiramente quanto em oração. Então envolva-se com isso. Se você não pensou nisso, pense. Depois procure a Rojane e fala: Rojane, dia tal eu vou enviar tanto para os missionários. E converse seriamente a respeito de mensalmente se comprometer com o trabalho missionário. Esse trabalho é meu e é seu. Esse trabalho é da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tenha mais amor pela obra missionária, porque esse é um trabalho da igreja. Então nós vimos aqui a base da grande comissão, a autoridade. Nós vimos a extensão da grande comissão, todas as nações. Onde quer que tenha homens, a igreja tem que chegar para pregar o evangelho. Mas o texto nos mostra qual é o conteúdo. O conteúdo da grande comissão: todas as coisas ordenadas por Cristo. Volte lá então agora a Mateus capítulo 28.
Ide, portanto, verso 19, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E essa é uma característica importante da grande comissão, e que deve ser levada em conta quando nós enviamos missionários. O que é que está sendo ensinado? A missão da igreja é para glorificar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja só tem uma mensagem: Jesus Cristo, e a salvação proposta por Ele, concedida por Ele a todos aqueles que creem. Se alguém vai para campo missionário falar sobre qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo e a sua obra, está errado, porque Jesus está sendo bem claro aqui: ide, fazei discípulos, ensinando tudo o que eu ordenei, tudo o que eu ensinei. Ou seja, nós não somos chamados para comunicar uma ideologia, nós somos chamados para proclamar a Jesus Cristo. Eu sei que as igrejas têm um corpo doutrinário, e como vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu amo doutrina. Mas algo que me deixa bastante assustado é que as pessoas vão pregar o evangelho, e ao invés de falar de Jesus Cristo, com todo o pano doutrinário por trás, eles querem falar sobre predestinação. É uma verdade bíblica, eu não tenho dúvidas sobre a predestinação. Mas você já viu algum apóstolo evangelizando assim? Você conhece os 5 pontos do calvinismo? É claro que para você evangelizar de forma eficaz, você tem que entender que o homem é totalmente depravado, que Deus elegeu pecadores antes da fundação do mundo, que Jesus Cristo morreu pelos eleitos, que o Espírito Santo vai chamar irresistivelmente aqueles por quem Jesus derramou seu sangue, e que o Espírito Santo vai fazê-los perseverar até o dia final. Você tem que saber isso de cor, para que você faça um trabalho bem feito de proclamação. Mas você não vai chegar lá e dizer: olha, você sabia que Deus escolheu só alguns? Não, isso não é você não vê isso no Evangelho. Nós chamamos homens ao arrependimento, ao entenderem a sua condição, ao saberem que por serem herdeiros de Adão, eles são pecadores, e que eles não podem fazer nada diante de Deus para serem salvos. Daí a necessidade de um Redentor, de um Salvador, Jesus Cristo, que foi dado por Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a missão da igreja. E de novo, por trás dessas convicções você tem a sua teologia, e graças a Deus pela teologia reformada que nós cremos, que é sadia. Mas eu temo muito pelas pessoas que ficam tentando colocar na cabeça de gente que ainda não sabe nem quem é Jesus, a doutrina dos decretos eternos de Deus, por exemplo. Mas a pessoa não sabe quem é Jesus, ele não tem ideia. Mas nós queremos ensinar supralapsarianismo, e eu não estou menosprezando de novo a doutrina. Eu estou dizendo que nós somos chamados a anunciar Jesus Cristo. Quer um exemplo de como fazer? Veja como os apóstolos faziam. Veja como Jesus fazia. Ele abria as escrituras e explicava as escrituras. Lembra do eunuco lendo Isaías e perguntando a Filipe: sobre quem que ele está falando aqui? Dele mesmo ou de algum outro? Talvez se fosse nos nossos dias, alguém diria: olha, tem que ver primeiro se esse texto aí está no original melhor. Então, a primeira discussão. Depois a gente vai ver que tem gente que acha isso. Fale o que Filipe falou, e começando desse texto, anunciou-lhes a Jesus, ponto final. Proclame a Jesus Cristo com fidelidade, e deixe o Espírito Santo fazer o trabalho dele. E com o tempo, se essas pessoas estiverem numa igreja saudável, elas vão aprender todas as doutrinas. Mas primeiro anuncie Cristo. Fale do amor de Deus, fale do juízo de Deus,
Não esqueça de falar do juízo de Deus, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pregue o Evangelho todo, mas pregue sobre Jesus Cristo. Nós não somos chamados a proclamar filosofias, nós somos chamados a pregar a Jesus Cristo, tudo o que Ele ordenou, tudo. Às vezes, quando nesse momento de culto nosso, pregando sequencialmente, eu tenho alguns temores às vezes que eu não deveria ter já, porque eu tenho a convicção, mas o temor vem. Eu estou pregando em Atos dos Apóstolos pela sequência, então todo mundo sabe qual vai ser o texto da semana que vem, certo? E como eu brinco, venha por conta e risco, é esse o texto que vai ser pregado. E aí acontece alguma coisa, por exemplo, vai ter um aniversário de alguém depois do culto, e aí vem gente de fora da igreja, aí eu olho para o texto e falo assim, gente, eu vou pregar esse texto com tanta gente de fora da igreja. Sim, é esse texto, não é esse texto da sequência? Nós não precisamos mudar a mensagem, nós pregamos todas as coisas que nos foram ordenadas, com fidelidade, e deixe Deus aplicar a mensagem e falar ao coração de quem Ele quiser falar. Mas lembre-se, proclame a Jesus Cristo, porque Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Seja fiel à mensagem do Evangelho. O sucesso da obra de evangelismo e missões não é evidenciado então no número de pessoas que vão crer, é na fidelidade da mensagem. Porque se alguém está proclamando outra coisa e tendo sucesso e chamando um monte de gente à fé, e as pessoas estão aderindo a uma mensagem que não é a mensagem da Escritura, não há trabalho de missão bem sucedido. O trabalho bem sucedido é anunciar a Jesus Cristo. Você não tem liberdade de escolher o que você quer crer no Evangelho. Era Agostinho que dizia o seguinte: se no Evangelho você crê no que você quer e rejeita o que você não quer, você não crê no Evangelho, você crê em você mesmo. Então creia em todo o Evangelho e proclame todo o Evangelho. Não tenha medo de desagradar pessoas com o Evangelho. Paulo não teve e Jesus não teve. Lembra de Paulo? Vai lá na primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E veja a ênfase que você tem aqui nesse texto. A igreja de Corinto era uma igreja mesclada ali. Você tinha judeus e gentios, certo? E aí lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no verso de número 22, você tem assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Então, dois tipos de público: judeus querendo milagre, 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 milagre; gentios querendo retórica, por conta da filosofia grega até. Os dois públicos que tinha ali: os judeus querem uma coisa, os gentios querem outra. O que Paulo dizia? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo estava preocupado em agradar um ou outro público? Não, ele estava preocupado em pregar o que a Bíblia diz. Mas ele completa: mas para nós, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas você quer uma coisa mais interessante ainda? Veja o contexto dessa afirmação. Judeus e gentios não querem saber de Cristo, eles querem saber de sinais e sabedoria. Volte lá no primeiro capítulo, verso 1. Conte aí comigo, na sua cabeça, quantas vezes Paulo vai falar sobre Jesus Cristo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Verso 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e pais, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos em Cristo, nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confiado em vós, de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Verso 11, pois a vosso respeito fui informado pelas casas de Cloe que há contenda. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Versículo de número 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura, mas para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E Paulo vai continuar aqui em vários locais, continuar falando sobre Cristo. Vocês não querem ouvir falar de Cristo? Não, a minha mensagem é essa: Cristo, por causa de Cristo, por meio de Cristo. Essa é a mensagem da igreja, querendo ou não as pessoas ouvirem. Você acha que Jesus estava interessado em agradar o seu público? Depois de um sermão bem duro: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas começaram a se afastar. Duro esse discurso. Quem pode suportar um discurso desse? E aí ficam só os discípulos, os 12. Talvez se fosse nos nossos dias, depois de todo mundo ir embora, ficar os 12, alguém diria: vocês são homens de fé mesmo, né? Graças a Deus porque alguém perseverou e ficou. Jesus olhou para eles e falou: o quê? E vocês não querem ir embora também não? Aí vem a resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas Jesus não os afagou. Jesus continuou com a mesma mensagem, mas a mensagem aplicada no coração daqueles homens para Pedro, aquelas palavras duras para Pedro, mensagem ou palavras de vida eterna. Essa é a mensagem da igreja, esse é o conteúdo da pregação da igreja. É por isso que Paulo vai dizer que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então não escolha trechos mais legais da escritura. E nós temos uma mania de fazer isso. Eu acho que eu contei aqui uma vez de uma pessoa que me pediu conselho, dizendo assim: manda um versículo bíblico para eu mandar de aniversário para fulano de tal. Fulano de tal não era crente. Qual versículo bíblico você manda de aniversário para alguém que não é crente? Você quer um versículo bem legal, né? Manda: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí a pessoa: não, mas esse, você vai falar mais o quê? Para alguém que não é crente. Você vai dar um versículo que Deus tem promessas para os seus filhos? Não serve para ele. Primeiro ele tem que crer em Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É lógico que eu não queria que ela escrevesse exatamente isso. Eu estava chamando a atenção para, antes de mandar versículo bonitinho para as pessoas, informe-as a respeito do Evangelho. Porque a Bíblia não é um livro de versículo bonitinho, de citação bonitinha para você mandar para as pessoas. É um livro de vida e de morte. O conteúdo da missão, todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Por último, qual é a garantia que nós temos na grande comissão? Volte lá em Mateus. E eis que estou convosco todos
os dias, até a consumação dos séculos. A garantia que nós temos para nos engajar na grande comissão é que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco todos os dias. Ele é aquele que vai à frente da sua igreja. A igreja vai na autoridade dele e tendo ele no meio da sua igreja. É por isso que ele nos mandou o Espírito Santo, para não nos deixar órfãos. E quando Jesus fala que estaria com os seus, com a sua igreja, ele está fazendo menção a uma das promessas mais belas que você encontra na Bíblia, que é a presença de Deus no meio do seu povo, desde o Éden. Adão, na viração do dia, falava com Deus. Quando você vê no deserto, Deus manda fazer o tabernáculo, Deus caminhando no meio do povo, Deus habita no meio do seu povo, a ponto de Moisés um dia dizer a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair dessa terra ou subir dessa terra. Josué tem a garantia de que Deus vai ser com ele do mesmo jeito que foi com Moisés. Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E João vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E ao ser assunto aos céus, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro Consolador que estará em vós. É por isso que ele pode dizer: eu estou com vocês todos os dias. Não temam, proclamem, cumpram a missão que a igreja tem, até aquele dia em que de uma vez por todas estaremos para sempre com o Senhor. Porque em Apocalipse 21 você tem: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A presença de Cristo na sua igreja, quando a igreja proclama a boa nova da salvação, é um prenúncio daquilo que vai acontecer de uma vez por todas. A presença bendita do Senhor, da qual desfrutaremos para todo sempre. Por isso, se engane na grande comissão, cumpra a grande comissão, porque você não vai na sua força, você vai na força e no poder do Senhor. Saiba que você não está sozinho na obra. Saiba que o Senhor te deu um trabalho e não te largou de lado falando: se vira. Ele nos capacita, Ele nos ajuda. Até mesmo quando Ele mandou os seus discípulos dizendo: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados à presença de autoridades. Olha, não fique preocupado com o que vocês vão falar não, porque o Espírito Santo vai lembrá-los. Eu sei que esse texto está falando a respeito do testemunho diante das autoridades. Eu sei também que quando Jesus disse que o Espírito Santo os faria lembrar de todas as coisas, tinha a ver com o processo de registro dos evangelhos. Mas eu não tenho dúvida de que quando você conhece a Deus, a palavra de Deus, nos momentos em que você tem que testemunhar, o Espírito Santo traz à sua mente aquilo que você tem que proclamar. Mas você tem que conhecer, porque sem conhecer não há o que lembrar. Jesus não disse que o Espírito faria você adivinhar o que está na Bíblia, lembrar. Proclame o Evangelho na força e no poder do Senhor. Lembre-se que Deus é aquele que opera o querer, o realizar. Não fique preocupado com o resultado. Às vezes a gente fica frustrado de tanto falar e ninguém se converter. Eu nunca vi ninguém se convertendo. Para que eu vou pregar? Porque o seu trabalho não é para converter mesmo, o seu trabalho é para pregar. O trabalho de conversão e de chamar irresistivelmente é do Espírito Santo. Talvez você não tenha ideia de pessoas que tenham sido impactadas por aquilo que você falou um dia. Talvez Deus te dê essa bênção de saber um dia. Mas pregue, proclame, fale a respeito do seu Senhor, sabendo que Ele vai convencer pecadores.
É por isso que você tem que ter bons argumentos, mas confiar no poder do Espírito Santo. Estude a Escritura, conheça a palavra de Deus, saiba o que você tem que dizer e que proclamar a respeito do seu Salvador, e cumpra aquilo que o Senhor ordenou. O que você tem então em Mateus? Alguns aspectos da grande comissão. Quais são eles? A base: toda a autoridade de Jesus Cristo, que foi dada à igreja, da qual você faz parte. Não é a sua força e o seu poder, mas a força e o poder do Senhor Jesus Cristo. A extensão da missão, não é só aqui em Vitória, não é só na Praia do Canto, não é só no Brasil, todas as nações. Todos os homens têm que ser notificados a respeito do Senhor. Se você não consegue ir, ajude no sustento de missionários. Assim você estará indo por meio deles. Você estará fazendo parte do trabalho missionário da igreja. O conteúdo: todas as coisas ensinadas por Cristo. Saiba quais são os missionários que você tem enviado e ajudado. Não é qualquer missionário. Às vezes as igrejas gastam dinheiro com missionários que pregam a mensagem deturpada do Evangelho. Nós temos que investir em bons missionários. E isso acontece muitas vezes porque sai um aluno às vezes brilhante do seminário, e eu vi isso acontecer na minha época, que entrou no seminário dizendo: eu vou ser missionário. E o camarada brilhante, e aí a igreja falou assim: para que um camarada brilhante desse vai para a missão? Ele tem que estar na igreja. Ou em outras palavras, missão é para quem? É para quem não deu certo na igreja, vai para o campo. Não, missão é para quem tem competência. Eles vão ter que traduzir Bíblia, eles vão ter que se envolver em trabalho transcultural. Não é para qualquer um, não. É por isso que tem muita gente que não deu certo em lugar nenhum, foi tentar ser missionário e também não deu certo. O trabalho missionário precisa de pessoas competentes. Conteúdo: todas as coisas ensinadas por Cristo. Garantia: todos os dias o Senhor está com a sua igreja. Como é que você pode então pensar em ajudar no trabalho de evangelização e missões? Obedeça a ordem e faça discípulos. Onde quer que você esteja, proclame o Evangelho. Lembre-se de que você tem autoridade concedida pelo Senhor Jesus. Ore e sustente missionários. Estude e conheça a palavra de Deus para poder proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Confie na presença de Jesus em sua obra, porque confiando nele, você não precisa negociar a mensagem do Evangelho, você não precisa baratear a oferta do Evangelho. Você pode pregar a palavra do jeito que ela é, consolando quando ela consola, exortando quando ela exorta, sendo muito duro quando ela é muito dura, porque ao ser fiel na pregação, confiado no Senhor que está com você todos os dias, é Ele quem vai aplicar a palavra no coração do pecador, quer seja para chamá-lo à fé, quer seja para endurecer o seu coração. Porque a palavra, segundo Isaías, não volta vazia, e isso não significa que alguém vai se converter em algum momento. Pode ser que a palavra esteja sendo pregada exatamente para condenação, tal como foi no tempo de Isaías. Então estude, viva e pregue para a glória de Deus.